Que o Espírito Santo seja o nosso companheiro o tempo todo e que ele tenha acesso à nossa mente e ao nosso coração. Colocando a palavra do Senhor, né, que possamos alimentar o nosso espírito mais uma vez. Graças a Deus, né, que podemos alimentar o nosso espírito mais uma vez. Vamos orar, gente? Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está na live hoje, que está participando, que está comigo. Senhor, nós vamos aqui ouvir a Tua palavra. Nós vamos meditar na Tua palavra. Nós vamos refletir um pouco na Tua palavra, que nunca volta vazia, mas que está sempre correspondendo à expectativa do nosso coração. Vá ao encontro de cada pessoa, Senhor, cobrindo, abençoando, fortalecendo, nos levando ao amadurecimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, gente. Vamos à palavra do Senhor hoje. Olha, lembra que sexta-feira passada, deixa eu ver aqui se eu acho que nós falamos de Caleb, vocês lembram? Falamos de Caleb, falamos de o espírito diferente, né, de Caleb, a força de Deus na vida de Caleb, o caráter e o comportamento de Caleb. Quem se lembra? Falamos que graças ao seu comportamento, à sua atitude, né, ele pôde herdar a terra. Falamos acerca de Caleb, 45 anos depois, ele dizendo assim que, olha, hoje eu tenho 85 anos, já se passaram 45 anos, eu estou tão forte hoje, aos 85 anos, quanto eu estava forte aos 40. E se você me der a parte que me cabe, eu vou expulsar o inimigo de lá. Eu tenho força, eu continuo firme e fiel. E essa coisa do Senhor falar, ali em Números 14, que Caleb tinha um espírito diferente. Lembra? Que no dia seguinte não tivemos internet, mas eu falei que nós íamos dar continuidade a essa palavra. Por que que Caleb tinha um espírito diferente? Espera aí que eu estou tentando entrar aqui no Face para poder ir acompanhando daqui, que a letra é maiorzinha. Mas o pastor fez programa aqui e mexeu no computador e colocou no Face dele e não tirou. E agora eu estou tentando achar aqui. Então hoje nós vamos entender por que que Caleb tinha um espírito diferente. Qual era o segredo? Né? Qual era o segredo de Caleb? Por que que o Senhor falou que Caleb tinha um espírito diferente? Nós vamos entender isso hoje. E eu sei que Deus vai falar muito, muito, muito ao teu coração. Mas primeiro eu quero ler deixa eu ver aqui, eu quero ler uma carta, né, que eu recebi de alguém que está aí na live conosco, mas que eu não vou falar o nome, mas eu queria ler para você, que é um testemunho tremendo. Eu sei que Deus tem operado nesses dias, eu sei que o Senhor tem restaurado emoções, tem curado relacionamentos, né, e eu pedi o testemunho, e esse eu quero compartilhar com você, realmente vale a pena, amém? Bem, a carta fala o seguinte: a paz, pastora, sou grata a Deus por ter te aberto os olhos, ter aberto os meus olhos, e eu ter discernido o que realmente precisava fazer para minha alma sair da prisão e louvar a Deus com ousadia. Casei-me e logo engravidei e tive uma filha. Quando ela estava com 5 anos, meu casamento desmontou, parece que é isso aqui. Ficamos muito desestruturadas. Fiquei muito desmotivada, pois no momento da separação, ouvi palavras que doeu na alma. Isso abriu espaço dentro do meu coração e passei a guardar muito rancor. Pastora, quando você começou a mapear naquele dia a mulher encurvada, naquele momento senti como se fosse eu. Ela viveu esta fase durante 18 anos e eu já estava completando 15 anos. Eu, dentro da casa do Senhor, ouvia a palavra, mas não esvaziava daquilo que me fazia mal.
Quando lembrava, sentia dor de cabeça, náuseas, aperto no peito. Deus trouxe ao meu coração que começasse a ler a Bíblia toda. A palavra de Deus traz renovo ao que está sem esperança. Fui para a Bíblia pedindo Deus misericórdia. Precisava de uma cura. Comecei a busca. Comecei a ler e meditar na Bíblia. No dia 22 de setembro de 2019, Deus me tocou para anotar tudo que falava comigo. Veio a pandemia e Deus trouxe você, pastora, para alimentar o coração que buscava transformação de dentro para fora. Precisava viver livre de prisões internas. E você falava justamente onde doía. Todos os dias eu te esperava, pois queria ir mais fundo na minha dor. Que tremendo, hein? Isso é que é querer ser curada. Olha, acredite, eu fui. Quando você dizia sobre pessoa que enterra defunto em cova rasa, eu descobri que naquela hora eu tinha conseguido enterrar todas as minhas mágoas em cova profunda. Pastora, não doeu me lembrar de tudo que aconteceu no passado. Não senti rancor, não senti mágoa, tristeza ou dor. Somente alívio de finalmente ter superado o que vivi. Isso aconteceu exatamente quando estava finalizando meu propósito de buscar refúgio na palavra. Terminei de ler a Bíblia dia 16 de maio de 2020. Sou grata a Deus por ter me ajudado a chegar com uma visão diferente, sendo que no caminho Deus colocou você para me mostrar como eu iria dispensar as bagagens que me pesavam. Que lindo! Incrível! Onde eu estava lendo, era ali que você fazia a live. Isso me ajudou a estreitar as veias do coração e deixar o que é realmente necessário para minha comunhão com Deus. Louvo a Deus por tua vida. Muito obrigada, pastora. Pois mesmo estando cansada, às vezes, até com dificuldade para respirar, não mediu esforços para me ajudar. Que Deus abençoe teu ministério, tua família, tua vida. Que a paz do Eterno e o Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Essa é a mensagem que eu recebi. A nossa amiga está aí na live agora conosco. Eu não citei o nome dela porque eu não pedi nem nada. Mas assim como ela, que encontrou a nossa live durante a pandemia, por acaso, e estava com as emoções desestruturadas, detonada, cheia de raízes profundas de amargura, quando o Espírito Santo encontrou espaço no coração dela para a palavra, ela foi liberta. E hoje ela está conosco aí todos os dias. Graças a Deus. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-la, porque somos companheiras da pandemia, né? Mas em breve eu vou ter a oportunidade de conhecer e dar um abraço. Sei que ela já adquiriu o livro, né? Sei que ela está conosco de manhã e à noite. E esse testemunho serve para a gente de estímulo. Não só para mim, mas para a minha equipe. Serve de força, anima, fortalece a gente. Saber que vocês estão entendendo a palavra, que estão sendo curados e que as emoções estão sendo restauradas. É muito bom. Agradeço a nossa amiga que mandou essa mensagem, viu? Deus abençoe você. Ontem a Jaqueline estava conosco de novo. Jaqueline, tenho mágoa e tenho pedido a Deus para me ajudar. Jaqueline, domingo, vamos marcar um horário que seja pela line, pela internet mesmo. É só falar com a Ana aí, tá bom? E a gente vai colocar essa mágoa, essa dor diante do Espírito Santo de Deus. Lembra que nós falamos que o inimigo só consegue segurar aquilo que está na jurisdição das trevas? Ou seja, ele só consegue controlar o que está na obscuridade, o que está oculto, o que não foi descoberto ou reconhecido. Pois é, quando você coloca para fora, quando você procura ajuda, tá aí a Ana Ferreira que trabalha comigo, você pode procurar a Ana. Os atendimentos não são físicos, mas a gente ouve online, ora, indica uma ministração, um livro
que vai te ajudar, né? Mas é muito bom, tá? Muito bom ouvir esse testemunho. Mas eu quero falar para você sobre Caleb. No livro de Números, capítulo 13, nós sabemos que a terra prometida tinha sido dada ao povo de Israel, né? Lá no livro de Gênesis 15, o Senhor fala assim, deixa eu fechar essa janela aqui, gente. Lá no livro de Gênesis 15, o Senhor promete a terra que mana leite e mel para Israel. Gênesis 15. Saíram, andaram pelo deserto. Quando chegou lá em Números 13, Moisés separa 12 espias para olhar a terra. O que nós sabemos? Deus já tinha dado, presta atenção, como que nós somos imaturos, como que somos inconstantes, como que somos difíceis de lidar. Se Deus deu a terra, lá em Gênesis 15, Deus falou onde seria a terra, como ela seria, ele deu todas as coordenadas. O povo só tinha que crer, o povo só tinha que permanecer firme, que permanecer fiel. Quando chega lá em Deuteronômio 1, verso 19 a 25, Moisés lembra para aquele povo e fala assim, olha, vocês chegaram na terra que o Senhor prometeu. O Senhor disse, entra, toma posse da terra, conforme eu disse aos seus antepassados, não tenham medo, não desanimem, que eu estou dando a terra para vocês. E Israel não tinha identidade. Israel é um povo murmurador, reclamava de tudo, arrogante, obstinado, incrédulo, não tinha uma identidade formada. Exatamente estavam no deserto com o Senhor para Deus trabalhar com eles, dar uma identidade para eles. Mas aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, Moisés fala assim, vocês foram rebeldes. Deus já tinha falado o que ia dar, como que seria, aonde seria, mas ainda assim, vocês me procuraram e me disseram, Moisés, vamos mandar alguns homens na nossa frente, em missão de reconhecimento da região que o Senhor deu. E olha só, porque para que nos indiquem por qual caminho nós vamos subir e qual cidade devemos tomar. E ele fala assim, vocês foram rebeldes, murmuraram nas tendas de vocês. E sabe o que acontece? Por isso não saíram do Egito, por isso morreram nas mãos dos amorreus. Agora vem cá, vamos lá. Lá no livro de Números 13, nós encontramos Moisés separando 12 líderes, um líder de cada tribo, mandando eles reconhecer, missão de reconhecimento. Iam como espias, espiar a terra que o Senhor tinha dado. Bem, Moisés fala para aquele povo assim, vocês vão lá e vão me trazer uma amostra da terra. Vocês vão olhar a agricultura da terra, se a terra é boa ou ruim, se ela tem muros ou ela está exposta, quem moram lá, quais são as pessoas que moram lá, do que elas vivem. Vocês vão observar isso tudo. Como era na época da colheita, o que ele fez? Vocês vão trazer uma amostra para mim dessa terra. Gente, a Bíblia diz que aqueles espias ficaram lá 40 dias observando a terra, escondido, oculto. 40 dias depois eles voltaram e foram dar um relatório para Moisés. A primeira coisa que eu acho estranho aqui é que eles dão esse relatório na frente de Israel. Uma coisa que poderia ser feita à parte, uma coisa que poderia ser feito só entre a liderança. Eles chegam espantados e dão um relatório para Moisés. Eu vou pedir, se você tiver com sua Bíblia aí,
Abre lá em Números, capítulo 13. Você vai ver o que falaram da terra. Números, capítulo 13. Olha só. Moisés falou: examina a qualidade da terra, se a terra é boa para plantar ou não. Veja se tem matas, tenham coragem e tragam frutos, uma amostra, ok? Passaram 40 dias, depois que fizeram um trabalho de espionagem da terra, voltaram. E olha o detalhe, contaram a eles e todo o povo, olha isso aqui, o que tinham visto, e mostraram os frutos que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. E olha, Moisés, a terra de fato é boa, é rica, como você pode ver pelos frutos, mas os que moram lá são fortes, as cidades são muito grandes, são cercadas por muralhas, e além disso, vimos os descendentes dos gigantes. Eles moram lá, os amalequitas, e foi contando sobre o povo da terra. Sabe o que aconteceu? O povo começou a reclamar. O povo ficou doido. O povo começou a gritar, a esbravejar. E aí começou a se levantar contra Moisés e Arão. Calebe estava no meio deles. Calebe era um dos 12. Esse Calebe que o Senhor fala que tinha um espírito diferente, esse Calebe era um dos 12 espias que foram espiar a terra. No meio daquela bagunça, no meio daquele tumulto, no meio daquela revolta, diante daquele relatório negativo, Calebe faz o povo calar. Diz assim a palavra: mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes, nós vamos conseguir. Calebe não se deixou influenciar pelo foco, pela ótica daquelas pessoas. Calebe tinha uma identidade própria. Calebe tinha um espírito diferente. Calebe era especial realmente. E ele começa a animar aquele povo e ele diz: olha, vamos atacar agora e vamos conquistar a terra. Nós somos fortes e vamos conseguir. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente porque é mais forte do que nós. Sabe, querido, precisamos entender que eu e você, em Deus, somos maioria absoluta. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está ao nosso lado do que a crise, do que a dificuldade. Mas muitas vezes, por ser pessoas arrogantes, obstinadas, muito teimosas ali, reclama, murmura, nós perdemos a visão da fé. Perdemos a visão do que Deus quer mostrar. Tem gente que só vê o lado ruim. Tem gente que reclama da vida, que acorda de mau humor, que anda de mau humor, que sai dando retrucada em todo mundo, o tempo todo está de mal com a vida. Não tem esperança, não tem fé, está sempre esperando o pior. Deus promete, mas duvida da promessa. Olha aqui, lá em Gênesis 15, Deus já tinha dado, Deus já tinha entregado. Falou como que era a terra, como seria, onde seria a terra. E agora que chegaram por perto, eles procuram Moisés incrédulos, insatisfeitos, inconstantes. Procuram Moisés e falam: Moisés, é melhor separar alguns homens, ir para ir na nossa frente, reconhecer a terra, mostrar para a gente para qual caminho a gente deve ir. Espera, Deus já falou? Deus já prometeu? Então aquieta a tua alma, aquieta teu coração, senão você coloca tudo a perder. A palavra do Senhor diz
que aquele povo entrou em desespero. E olha que mais. Os 10 espias, Josué e Caleb, permaneceram firmes. Mas os 10 espias, olha o que eles fizeram. Números 13, 32. Espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. E diz mais, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar seus moradores. Ou chamaram Deus de mentiroso. Deram a entender que Deus estava enganando aquele povo. Que o que Deus prometeu ele não ia cumprir. E fala mais, os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes descendentes de Anak. Perto deles, nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos. Mentira! Porque eles foram em missão secreta. Ninguém viu eles. Eles estavam no oculto, escondidos. Eles aumentaram a situação. Eles alegorizaram o relatório. Eles enfeitaram o relatório. Eles adulteraram o relatório. E o povo ficou desesperado. Lá em Números 14, fala assim, então naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Por que será que Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, nossas mulheres e nossos filhos vão ser presos, seria melhor voltar para o Egito. E aí sabe o que eles dizem? Vamos escolher outro líder e voltar para o Egito. Olha o nível que essas pessoas chegaram. Não tinham uma terra, não tinham nada, só a promessa. Saíram do Egito, Deus deu a promessa, Deus garantiu a tua palavra, Deus prometeu. Agora, quando chegam perto da promessa, se deixam influenciar por relatórios falsos e negativos. Quantas vezes você tinha uma promessa? Quantas vezes Deus te prometeu algo e você se deixou levar pelas circunstâncias? Quantas vezes Deus te prometeu alguma coisa e quando estava chegando pertinho da promessa se cumprir, alguém disse alguma coisa que te envenenou. Alguém falou alguma coisa que te abalou, que desanimou, que frustrou as suas expectativas. 1 Coríntios 15, 33 fala sobre isso. As más conversações corrompem os bons costumes. É preciso tomar muito cuidado, querido. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. É preciso entender. Quando você não tem uma identidade formada, quando você é obstinado, quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa murmura o tempo todo, lamenta o tempo todo, sabe o que acontece? Ela se confunde e perde a direção, perde o foco, perde a promessa. Muitas vezes, eu tenho falado isso com os nossos discipuladores, a igreja de hoje está como nos dias de Israel, passando pelo deserto, murmurando, reclamando, questionando a fidelidade de Deus. Nada tá bom. Como a mãe que tinha 2 filhos, um vendia ventilador e o outro vendia guarda-chuva. Ela reclamava todo dia. Todos os dias ela tinha um lamento. Quando fazia sol, ela reclamava, não é possível um sol quente desse, como que meu filho vai vender guarda-chuva? Mas espera, o outro vendia ventilador, e aí vinha a chuva,
E ela olhava aquele tempo e dizia: ah, não, assim não dá, Senhor. Se continuar chovendo, como que o meu filho vai vender ventilador? Então nada estava bom para ela, nada servia. Ela nunca estava feliz. Ela tinha provisão. Um filho que vendia guarda-chuva na chuva, no tempo de chuva, e o outro que vendia ventilador no verão. Mas ela estava tão acostumada a reclamar, a chorar, a pontuar o negativo, que ela não conseguia. O povo de Israel não entrou na terra da promessa por culpa deles. Sabe, querido, às vezes nós transferimos a culpa para o diabo, para o pai, para o esposo, para a esposa, mas muitas vezes a única coisa que nos falta é parar na frente do espelho. O dia que nós pararmos na frente do espelho, sabe, de forma imparcial, olhar e falar assim: eis aí o meu problema, eu sou o problema, é eu que nunca estou satisfeito, é eu que estou sempre reclamando, é eu que sou alma cansada, desesperada, que nunca nada tá bom, tá sempre chorando e lamentando. Aí nós vamos entender que muitas vezes nós não tomamos posse da promessa porque o nosso espírito é comum, é igual aos outros. Quando eu vejo aqui Caleb se levantando e mandando o povo calar, cala, nós vamos conquistar a terra, o Senhor prometeu. Caleb fala assim: esses gigantes para nós vamos devorá-los como se fossem pães. Quer dizer, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Por que ele estava tão seguro? Porque ele confiava no Senhor, porque ele sabia da promessa, porque ele sabia que Deus não ia faltar, porque ele sabia que Deus não ia deixá-lo na mão, porque Deus não ia mentir. E eu quero te contar uma história que vai ilustrar bastante isso aí que a gente está falando, e você vai entender bem. Sabe, uma vez eu ouvi o pastor Márcio falando, pastor Márcio Valadão, da igreja da Lagoinha, ele falando assim que o crente murmura muito, o crente reclama muito. E ele fala assim: observe um crente que fica mudando de igreja. Quando ele passa por 3 igrejas, dificilmente ele para em alguma. Por quê? Porque ele se acostuma a reclamar. Ele se acostuma a murmurar. Ele está sempre procurando um erro, um defeito. Ele está sempre procurando uma desculpa para apedrejar alguém, para voltar para o Egito. Ele fica procurando um argumento que justifica o fato dele voltar para o Egito. Ah, não, eu não tomei posse da promessa porque Deus mentiu. Deus me enganou. Deus falou uma coisa, mas na verdade eu só vi dificuldade e dor. Por quê? São pessoas que não são maduras. São pessoas que vivem pela aparência. E o servo de Deus maduro, ele não anda por circunstância, ele anda pela fé. Amém? E eu quero te dar um exemplo. Antes de nós orarmos, entendeu? Por que Caleb tinha um espírito diferente? Porque ele não se deixou contaminar por conversa. Porque ele não se deixou envenenar, né? Pelo relatório falso daquelas pessoas. Ele tinha uma identidade própria. Vou te contar uma história. Dizem que tinha uma igreja que ela ficou sem pastor. Nenhum pastor servia para aquele povo. Era um povo difícil. Ninguém servia para eles. E aí, quando eles viram que não podiam ficar sem pastor, resolveram divulgar. Vamos divulgar que estamos sem pastor e vamos ver quais são os candidatos que vão se apresentar. E depois de 30 dias procurando, veio o relatório. E aí na reunião deles, apareceu o relatório. Os candidatos. E você vai conhecê-los. Noé, 120 anos, muito velho, bom pregador, tem uma boa oratória, mas nunca converteu ninguém com sua pregação. Descartaram. Veio um outro pregador, Moisés,
tem um passado pesado, gagueja demais, dá nervo escutá-lo, só se o irmão dele vier junto. Não servia. Surgiu um outro candidato, Abraão. Ah, não. Esse não para em lugar nenhum. E ele já teve alguns problemas com a autoridade. E aí surge o outro, Davi. De jeito nenhum. Esse cometeu pecados imperdoáveis no passado. Não dá para confiar. Surgiu outro candidato, Salomão. Muito inteligente, mas esse aí não costuma colocar em prática o que sabe. O outro candidato, Elias. Não, esse não dá. Submete a estresse, cai em depressão, não suporta pressão de jeito nenhum. Surgiu um outro candidato, Oséias. Ótimo candidato. Mas a vida familiar dele está em pedaços. Divorciado, casou-se com uma prostituta. Não serve para ser pastor da igreja. O outro candidato, Jeremias. Nossa, não. Muito chorão, emotivo, alarmista. Não serve. Próximo candidato, Amós. Não, roceiro. Esse não, deixa ele lá onde ele está. João Batista, de jeito nenhum. Arrogante, não tem tato, se veste muito mal para comparecer em público. E o próximo candidato, então? Vamos falar de Pedro. De jeito nenhum. Temperamento muito forte, impulsivo, fala sem pensar, mas no fundo é covarde. Esse também não serve para a nossa igreja. Então agora temos Paulo. Esse não. É duro, é arrogante, é hostil e suas pregações são muito longas. Já ouvimos falar que o jovem até caiu e morreu enquanto ele pregava. Então agora temos Timóteo. Não, esse tem potencial, mas é muito jovem para a posição pastoral. E no final apareceu um candidato que todos eles amaram, Judas. De todos parece o mais aceitável. Ele é prático, objetivo, proativo, cooperador, é bom com as finanças, pensa nos pobres, sensato, se apresenta e se veste muito bem. Entenderam? Tem gente que ninguém serve, que ninguém presta. E quando escolhe, escolhe mal, escolhe pela aparência. Lembra lá, quando Samuel foi na casa de Jessé, ungiu o rei, que ele olhou para os irmãos de Davi e achou que seriam deles o rei, e o Senhor falou o quê? Samuel, não atente para a aparência, porque eu olho o interior. Querido, precisamos parar de lamentar, precisamos parar de ficar oscilando, um dia está de pé, no outro dia está deitado, um dia eu quero servir o Senhor, no outro dia não. Precisamos amadurecer, precisamos parar de olhar a situação pela aparência, porque fazendo assim, você vai se deparar com Judas a qualquer momento. Precisamos crescer. Por isso que o Senhor disse em Números 14, Caleb vai herdar a promessa, porque tem um espírito diferente. Ele não se deixa levar pela aparência, ele não se deixa levar pela circunstância. Ele é maduro, ele é seguro e ele acredita nas promessas. A pergunta que eu faço para você hoje, antes de orarmos, você está como Caleb, um espírito diferente que não se abala, tem tempo a sós com Deus, medita na palavra, não perde tempo com esse mundo, não se deixa levar pelas circunstâncias, pela aparência, movido por fé? Ou você está como esse povo, reclamando? Eu sabia que Deus ia fazer isso, eu sabia que Ele ia nos deixar morrer nesse deserto, eu sabia que não ia funcionar, que não ia acontecer, que não ia dar certo, eu sabia que Moisés ia fazer isso conosco. Ou você é como aquelas pessoas que nada tá bom, ninguém presta, ninguém serve.
o pastor não serve, o irmão não serve, a igreja não serve, ninguém presta, só você que é bom. Aí eu digo para você, se olharmos no espelho, nós vamos encontrar o nosso verdadeiro problema, somos nós mesmos. Precisamos ter identidade, precisamos ter maturidade, precisamos de discernimento e de sensibilidade. Mesmo que à nossa volta os relatórios sejam negativos, precisamos crer que Deus não falha e que a promessa vai se cumprir. Só assim nós vamos tomar posse da terra. Se você se deixar levar pelo sistema, pela crise, pela dificuldade, pelo que falam com você e a teu respeito, pelas aparências, pelos relatórios aos olhos naturais, vai morrer no deserto. Vai enfraquecer, vai desanimar, vai perder a fé e vai morrer no deserto. Caleb tinha um espírito diferente, porque não se deixou influenciar por tudo aquilo que falaram e contaram. Caleb tinha um espírito diferente, porque confiou em Deus, indiferente da circunstância. E que a gente não venha ser como essas pessoas aqui da igreja, né? Que tiveram tantos candidatos e desqualificaram a todos. Ah, querido, quantas vezes nós fazemos isso? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, né? E que nós possamos aprender a mapear a situação pela ótica de Deus. Olha, realmente está difícil, está complicado, a situação não está fácil, mas eu fico com a promessa. Eu fico com a palavra que diz que Deus não falha, que Deus está comigo, que Ele me segura nas tuas mãos, que Ele manda os anjos dele ao meu lado. Eu creio na promessa de que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido, porque o meu Deus é quem cuida de mim. Amém? 1 minuto para você se avaliar, né? Será que nesses dias você está sendo, como Caleb, um espírito diferente? Ou está como Israel e aquele povo lá que ninguém serve, ninguém presta? E que Deus só está esperando me deixar nesse deserto para morrer? Você tem sido rebelde, obstinado, teimoso, reclama de tudo, lamenta de tudo, chora, né? Está sempre julgando a responsabilidade para alguém. A culpa é do filho, é do marido, é do governo, do prefeito, é de não sei mais a quem. E a sua parte qual é? Tem tido seu tempo a sós com Deus? Deus não fala comigo. Claro, você não para ouvir, só para lamentar e para chorar. Então, é aquele momento que a gente tira para avaliar o que você ouviu hoje. O nosso chamado é para ser como Caleb, um espírito diferente. Amém, queridos? 1 minuto. 1 minuto para você avaliar. Tô sendo Caleb ou tô sendo como aquele povo no deserto, chorando e lamentando, e esperando a morte chegar? Foi isso que fizeram. Passaram a noite gritando e chorando, decepcionados com Deus. Quem somos nós nessa jornada? Quem somos nós durante essa crise? 1 minuto para você. Deus conhece minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que não queria esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. E quando meu Jesus tocou em
nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque entendemos que podemos ter um espírito como o espírito de Caleb, um espírito diferente, que não se deixa inflamar pela circunstância, que não se deixa levar pela aparência. Senhor, aquele povo pereceu no deserto, porque eram arrogantes, eram obstinados, eram pessoas difíceis, incrédulas, inconstantes, não tinham uma identidade. E por causa disso, não só começaram a sofrer, a gritar, chorar, lamentar, como inflamaram toda a comunidade. Ah, Senhor, quantas vezes fazemos assim? Quantas vezes inflamamos as pessoas à nossa volta com o nosso mau humor, com a nossa arrogância, com o nosso desânimo, com a nossa incredulidade? Quantas vezes agimos como aquela mulher da história que está sempre chorando, lamentando, porque só vê o lado ruim da situação? Quantas vezes comportamos como aquela igreja que ninguém servia porque se achavam bons demais? Mas, Senhor, tua palavra nos mostrou Caleb. Caleb, apesar do choro, do grito, do lamento, apesar da fúria da multidão, apesar da dificuldade de controlá-los, ele permaneceu na fé, conectado na promessa, tendo a convicção que o Senhor não falha e que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Por isso, Pai amado, 45 anos depois, já com 85 anos, Caleb chega para Josué e diz: me dá minha parte da herança. Porque há 45 anos atrás, quando o Senhor prometeu, eu permaneci firme. E hoje, com 85 anos, eu estou tão forte como há 45 anos atrás. E se precisar, eu luto e expulso o inimigo da terra prometida a mim. Pai, queremos ser como Caleb. Chega de lamentação, de murmuração. Chega de envenenar as pessoas, de inflamar as pessoas. Chega, Pai, de contaminar, de ser uma pessoa tóxica, que faz mal para o outro, que entristece, que gera medo, que gera inconstância, contenda. Não, Senhor, não. Nós queremos ficar com a promessa. Indiferente da situação, queremos ficar com a promessa. Não queremos ser pessoas que azedam os outros. Senhor, não queremos ser pessoas que levam o outro ao desespero, ao descontrole, ao desequilíbrio, que acende a ira. Tem misericórdia de nós. E que no nosso tempo a sós com Deus, o Senhor possa nos ensinar a ter um espírito diferente, como o espírito de Caleb. Que não sejamos influenciáveis, que não sejamos pessoas inconstantes e sem identidade, mas que possamos entender quem somos em Cristo Jesus, menina dos olhos de Deus, aquele que o Senhor tem o nome gravado na palma das mãos. É só o que queremos, a paz que excede todo entendimento e lançar fora o medo, porque tua palavra diz que aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não, Pai, não. Nós queremos ter um espírito diferente como Caleb e não queremos morrer no deserto por causa da nossa dificuldade de crer. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que tem sempre nos fortalecido, que tem sempre colocado no nosso coração uma palavra de fé, uma palavra de cura, de esperança. E assim, como essa carta que eu recebi hoje, eu sei que muitos têm sido alcançados. Muitas pessoas têm sido restauradas emocionalmente. Pega aí seu WhatsApp, manda pra gente o seu testemunho para eu ler, como eu li da nossa amiga aqui. E lembrando para você que ainda não tem, olha, aproveita, tá? Que tá aí para você adquirir o livro Pérolas para sua Vida ou o Reflexão Diária. Leitura é conhecimento, gente. Ler, conhecer, aprender, se apaixonar pela palavra.
essa palavra que cura, essa palavra que restaura. Amém? Tá gravada a live, para quem chegou no finalzinho, para quem pegou pela metade, não falte nenhum ingrediente. Volta lá, assiste a live toda, que Deus vai falar com você. Amém? Qualquer coisa, tá lá no YouTube. Tá divulgando o YouTube pra gente? Pois é. Vai lá, divulga o YouTube, tem muita ministração. Talvez você conheça alguém que está exatamente como foi a pregação de hoje. Alguém que está perdendo a fé, que está esmurecendo, que o coração está endurecendo e azedando e está morrendo no deserto. Encaminha a live, ou então vai lá no YouTube, copia, manda para ele, tá? Lembrando que a gente está aí agora da página, né? Facebook só pode 5.000 e tinha mais de 120 solicitações de amizade. E a gente não sabia o que fazer. Então agora estamos com a página e recomeçando. Divulga, fica firme, querido. Fica firme, a promessa vai se cumprir. Fica firme. Por mais forte que esteja a luta, a dificuldade, por maior que seja a dor, permaneça firme, porque você não está sozinho, o Senhor está com você. Amém? E é o que eu sempre digo, nenhuma tempestade é eterna. Tem jeito, tem escape, tem saída, mas sozinho você não vai conseguir. Tá aí o pessoal perguntando, posso me ajudar? Me chame, essa turma tá aí para orar para você. Amém? Vamos terminar antes, orando pelos que estão hospitalizados, pelas autoridades e por aqueles que trabalham na área de saúde. Vamos? Depois, você que é intercessor, as meninas compartilham aí a lista da intercessão, tá bom? Lembrando que eu tenho pedido para orar pelo pastor Otto. Pastora Tânia Tereza está com o pastor Otto internado, ele está fazendo exames, ela não sai de perto. Ontem perguntei para ela se não tinha ninguém para revezar. Ela, Janete, eu entrei com o Otto no hospital e eu só saio do hospital com o Otto. Então nós vamos orar agora pelo pastor Otto, pela pastora Tânia, que o Senhor dê a ela força, que renove a força dela a cada dia, por aqueles que estão internados, por aqueles que perderam entes queridos, pelos profissionais da saúde, amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te apresentar em primeiro lugar, Senhor, o presidente, governadores, ministros, prefeitos, estes homens, Pai, estas pessoas que estão à frente de estados, cidade, nações, pessoas que estão perdidas com essa situação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos tudo que não presta e que não provém do Senhor. Pai, que todo espírito maligno de corrupção, de contenda, toda motivação errada caia por terra e que esses líderes possam se sensibilizar com a situação da população, que tenham a motivação correta para cuidar, que o Espírito Santo dê direção e dê estratégia para cada um. Pai, nós não queremos aqui pregar partido, não, Pai. Seja quem for que estiver no comando, se acertar, nós lucramos. Se errar, nós sofremos. Por isso, clamamos ao Senhor. Tem misericórdia, quebranta o coração dos líderes, Pai, para que possam fazer com amor, com paixão e excelência, cuidando da comunidade. Pai, te apresentamos os que trabalham em hospitais, enfermeiros, assistentes, médicos, o que trabalha na cantina, na limpeza. Senhor, faz um muro em torno deles, cobre com o sangue de Jesus, livra do mal, livra da morte, em nome do Senhor Jesus. Colocamos diante do Senhor esses que estão entubados, os que estão na UTI, na CTI, os que foram desenganados pela medicina, os que estão em isolamento, afastados da família. Tem misericórdia, Senhor. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés e ministra a cura
aonde quer que a nossa voz chegar, aonde quer que a nossa voz possa alcançar, aonde a tua palavra puder chegar, ministra cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, colocamos os familiares daqueles que perderam entes queridos, consola, Espírito Santo, fortalece. Colocamos a vida da família que perdeu aquele moço hoje no Conjunto Si, consola esta família, cobre com o sangue de Jesus. Oh, meu Pai, nós clamamos a Ti por misericórdia daqueles, Senhor, que estão em isolamento total. Pai, te apresentamos a igreja do Senhor. Quantos enfraqueceram, quantos isolados, quantos perdendo a esperança. Restaura a tua igreja, renova a tua igreja, fortalece a tua igreja. Pai, nós te apresentamos os líderes que têm sido irresponsáveis, líderes que não têm feito a prevenção, líderes que têm agido de qualquer forma, que não têm tomado os cuidados necessários e com isso acabam prejudicando todo o corpo de Cristo. Pai, tem igrejas que se reuniram sem máscara, gerando aglomeração, e isso está dando motivos para o inimigo se levantar contra a igreja. Coloca a responsabilidade e bom senso na liderança da tua igreja nesses dias. Oh Deus, cuida dos idosos, aqueles que não podem estar na congregação. Senhor, eles são os pilares da igreja, eles sustentam a igreja em oração, são apaixonados, são responsáveis, são firmes, Pai. Devem estar sofrendo muito, Pai. Livra da depressão, do sentimento de rejeição, de abandono, desamparo, desvalor. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Te pedimos também, Pai amado, Senhor, pelas crianças que estão sentindo falta da sala, crianças que estão sentindo falta dos coleguinhas da congregação. Colocamos diante do Senhor os jovens. Quantos jovens, Pai, quantos jovens estão enfraquecendo nesse tempo. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor escolheu os jovens porque eles são fortes, mas eles não sabem disso. Revela a eles a força que eles têm para nesse momento tomar frente, Pai, tomar atitude da tua obra, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nesses dias possamos, como ovelhas, um apacentar o outro. Esse é o momento em que todos são pastores, todos têm que se preocupar, todos têm que se conectar, todos têm que se importar, um apacentando o outro, para que ninguém se perca. A responsabilidade agora é de todos. Nós clamamos, Jesus, porque os sinais estão se cumprindo. Maranata, em breve o Senhor Jesus vem buscar a tua igreja. Prepara a tua igreja, prepara a tua igreja, Pai. Fortalece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa os nossos intercessores, abençoa os meus colaboradores, meus discipuladores, Pai, que têm trabalhado, me ajudado, diaconato, todos que têm estado comigo. Ai de mim, Senhor, ai de mim, se não é essa equipe me ajudando e me abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao finalzinho. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amanhã a gente está de volta. Lembra? Amanhã é 11h30. Vai mudar de novo, pastora? Sim, estamos encontrando um horário melhor para a NET. Deixa eu ver. Senhor, tome em tuas mãos bondade e misericórdia, pastor. Amém, amém, amém. Carla, amém, amém. Me sinto tão bem quando sei que vocês estão intercedendo. Muito obrigada, queridos. Deus abençoe. E agora, né? Tem que ser ela, não tem? Respira. Respira. Saudade, Lau. É tudo que você precisa fazer neste momento. Compartilha a live. Vai lá no YouTube. Precisou de ajuda, as meninas estão aí. Tá sangrando, Deus te abençoe. doendo. Até amanhã, 11h30. E tudo Deus te abençoe, que Andressa. você precisa fazer é respirar. É só o que você precisa, descansar. Respira. Eu vou atar essa
também, Jesus. Deus A gente abençoe. dá um jeito, Deus abençoe, mas aqui Sérgio. você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado Ore pelo não pastor Otto, é. viu? Eu sei o Deus seu abençoe, mal, Glaucia. sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Até amanhã, Vamos, 11h30. eu te levo pro acampamento. A Obrigada, guerra está Betânia. longe.